Olá, olá, bom dia, bom dia, bom dia. Eita, já começamos daquele modelo, né? Vamos começar então com uma musiquinha. Deixa eu pensar em alguma coisa. Em noites calmas, sozinha em prece, minha alma pede a ti, Senhor. A paz ao mundo, sorriso franco, que cessa o pranto do sofredor. E agradece o dom da vida e a alegria de te encontrar. E agradece o dom da vida e a alegria de te encontrar. Elevando nosso pensamento até o nosso mestre e irmão mais velho, Jesus. Conectando as nossas mentes, os nossos corações com sua energia crística dourada. Vamos abrir o nosso culto no lar de hoje, vibrando e harmonizando para todo o nosso planeta, vibrando e harmonizando para todos os nossos irmãos, para todos os continentes, para todos os países, para todas as cidades. Mestre, sabemos que o que está escrito por vós está escrito, e assim será. Mas podemos, mediante ao seu amor e a sua grande misericórdia, pedir com fervor um bálsamo para aqueles que fatalmente terão que viver as provas e as expiações aqui, exigidas, cobradas e planejadas. Que a sua luz, a sua paz, o seu amor e o seu amparo possa abraçar cada um de nós, nos dando paz, amor e equilíbrio mediante aos momentos mais difíceis, mediante aos momentos inacreditáveis, mediante aos momentos em que temos consciência que só cabe a vós nos apontar a direção. Mestre, gratidão por já termos conseguido ouvir sua palavra, seus ensinamentos e sentir um miasma do seu amor. Pedimos hoje a proteção do nosso planeta, o equilíbrio, o ajuste, a pacificação. Que possamos, Mestre, ser o ponto de luz que o nosso planeta precisa para se reajustar e se reequilibrar. Que possamos fornecer a ele o que ele tanto solicita, o carinho, o amor e a atenção que ele tanto precisa. Porque fazendo todo o bem e projetando todo o amor àquele que nos carrega incessantemente, estaremos fazendo bem a nós mesmos e todos aqueles que nos são caros e que vivenciam a jornada junto conosco. Jornada essa que jamais será abreviada e a qual imploramos para vivenciar neste período. Graças te damos mais uma vez pela oportunidade de estudo e o encontro com aqueles que vibram na sua frequência. Perdão por sermos ainda tão imaturos, mas sabemos que a jornada é infinita e que chegaremos aonde almejamos. Graças te damos hoje e sempre, e que dê por iniciado o culto de hoje. E que assim seja. Que assim seja. E seja bem-vindo, gente. Vamos lá começar? A gente ainda está estudando o duelo. Que nessa
nesse período que foi escrito o Evangelho, o duelo era uma situação muito vívida ainda, né? Muito real. Muitas pessoas ainda acreditavam que era uma forma justa. Amém, que assim seja. Uma forma justa de estar resolvendo ali seus problemas, suas dificuldades, muitas vezes até pessoais, né? Hoje, graças a Deus, nós já evoluímos, nós já estamos mais maduros do que aquele período. Seja bem-vindo, Paulo, é uma honra ter você aqui comigo. Nós já estamos mais evoluídos, então o duelo que a gente trava hoje em dia não é mais como antigamente, né? A gente já não planeja, já não tem data marcada, a gente já não tira a vida do outro às vezes, né? Porque a gente já viu várias injúrias aí que tiveram finais trágicos, mas a gente ainda duela com o nosso ego. A gente ainda acredita que tem o direito de chegar nos lugares, a gratidão é toda minha, e impor o que a gente acha que é certo, o que a gente aprendeu, né? E esquece que todos que aprenderam carregam uma bagagem valorosa. E a gente está ali para o quê? Para compartilhar, para absorver o que ele aprendeu e transmitir o que a gente aprendeu. Então a gente precisa estar assistindo essa leitura com essa atenção. O duelo que a gente vai atentar, diferentemente do que foi escrito, é o nosso duelo de ego. Né? Aquela necessidade de estar sempre com a razão, de estar sempre certo. E se eu não estou certo, eu vou brigar, eu vou discutir, eu vou esbravejar até o pessoal concordar comigo. Beleza? Então a gente vai dar continuidade aqui com o duelo. Eu quero que vocês tenham esse ponto de vista, tá bom? Vamos lá. O duelo é, como antigamente, o que se chamava o julgamento de Deus, uma dessas instituições bárbaras que regem ainda a sociedade. Que diríeis, entretanto, se visseis mergulhar os dois antagonistas na água fervente ou sujeitá-los ao contato de um ferro em brasa para resolver suas querelas e dar razão àquele que suportasse melhor a prova? Chamarieis a esses costumes de insensatos. O duelo é ainda pior que tudo isso. Para o duelista, emérito, é um assassinato cometido a sangue frio, com toda a premeditação desejada, porque ele está seguro do golpe que dará. Para o adversário, quase certo de sucumbir em razão de sua fraqueza e de sua inabilidade, é um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Eu sei que, frequentemente, procurara-se evitar essa alternativa, igualmente criminosa, atribuindo-a ao acaso, mas então não é, sob uma outra forma, um retorno ao julgamento de Deus da Idade Média? E ainda nessa época, era-se infinitamente menos culpado. O próprio nome, julgamento de Deus, indica uma fé ingênua, é verdade, mas enfim, uma fé na justiça de Deus que não podia deixar de sucumbir um inocente, enquanto que no duelo se confia na força bruta, da tal sorte que frequentemente é o ofendido quem sucumbe. O amor próprio, estúpido, tola vaidade e louco orgulho, quando, pois, sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor ao próximo e pela humildade de que o Cristo deu o exemplo e o preceito. Só então desaparecerão esses preconceitos monstruosos que governam ainda os homens e que as leis são impotentes para reprimir, porque não basta interditar o mal e prescrever o bem. É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal estejam no coração do homem. Um espírito protetor, Bordeaux, 1861. Então, gente, aqui deixou bem claro que na maioria das vezes, toda essa rixa, toda essa dificuldade de compreender o outro termina em quê? Em tragédia, uma tragédia insensata, né? Uma tragédia totalmente isenta de humildade, de compreensão, de respeito, de amor ao próximo. E aí ele pergunta, quando será que a gente vai entender o verdadeiro e real significado da palavra humildade? Porque se você tem segurança de si mesmo, se você tem segurança do que você aprendeu, do que você estudou, do que você conhece, né? Do que você segue, qual a necessidade de duelar
com o seu ego? Qual a necessidade de disputar razão com alguém? Aí nos cabe o quê? Permanecer na humildade. Falar, oh meu Deus, meu irmão tá tão agitado, tá tão desequilibrado. Vamos fazer o seguinte, deixa ele falar, deixa ele expressar. Depois que ele estiver mais equilibrado, a gente vai ter oportunidade de conversar de novo, a gente se esclarece. A gente não precisa ir lá competir força, competir ego e bater de frente. Beleza? Graças a Deus hoje a gente já tem uma maturidade maior, já não tem aquele duelo a sangue frio de tirar a vida da pessoa intencionalmente, mas infelizmente a gente ainda duela com os nossos egos e de forma às vezes até sem querer acaba ferindo, machucando, e aí vem a hora do arrependimento, do remorso, do verdadeiro umbral, né? Que a gente tem mania de achar que umbral é um lugar para onde a gente vai ficar lá de castigo. Não, umbral é um estado de consciência. Só que quando você está na quarta dimensão, esse estado de consciência ele é muito real para você. Mas isso não quer dizer que você não possa vivenciar ele aqui, dentro da sua dor, do seu remorso. Você está passando por isso? Então, é hora de você estar refletindo, né? É hora de você estar colocando a mão na consciência e falar, peraí, será que não está na hora de eu dar um espaço? Não só para eu poder estar analisando a minha situação, para estar vendo aonde é que eu posso estar errando, mas também para dar a oportunidade do meu irmão ter essa mesma visão. Sempre lembrando de que cada um tem o seu tempo. Quando você terminar de se analisar, de fazer a sua reforma íntima, não quer dizer que o seu irmão já tenha terminado. Então, cabe também estar esperando o tempo dele, né? Mas tenha calma. Esse processo todos nós estamos passando. Em algum momento, quem não está passando vai passar. O importante é ter consciência, se analisar sempre, orar e vigiar mediante os seus pensamentos, as suas atitudes. Se você me permite dizer, claro. E gratidão pela confiança. E calma, tenha paciência, compaixão, que tudo vai passar, tá? Vamos lá para o Livro dos Espíritos? Nós paramos na questão de número 537 do capítulo 9, influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida. Mentira. A gente já passou desse. É a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Também no capítulo 9, tá? Então vamos lá. Imagina, disponha. Sempre que você precisar, a gente estuda para isso, para dar força um pro outro, para ajudar um ao outro na sua caminhada. A gente tá aqui nessa jornada junto, todo mundo no mesmo barco. Tá? Então é igual a gente estava falando, estudando o Evangelho. Um ajuda o outro. Eu te passo esse carinho e essa paciência e com certeza em algum momento você vai estar me retribuindo também. Tá bom? Eu que agradeço a confiança. Vamos lá? Pergunta de número 537. A mitologia dos antigos é inteiramente fundada sobre as ideias espíritas, com a diferença de que olhavam os espíritos como divindades. Ora, eles nos representam, esses deuses, ou esses espíritos com atribuições especiais? Assim, alguns estavam encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir a vegetação e etc. Essa criança é destituída ou essa crença é destituída ao fundamento? E os espíritos responderam: ela é então pouco destituída de fundamento, que está ainda bem abaixo da verdade. Pela mesma razão, poderia então haver espíritos habitando o interior da Terra e presidindo seus fenômenos geológicos? Esses espíritos não habitam positivamente a Terra, mas presidem e dirigem segundo suas atribuições. Um dia tereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Pergunta de número 538. Ah, Etienne, como assim os espíritos habitam o interior da Terra? Habitam. No decorrer dos estudos, quando os estudos ficarem mais aprofundados, agora eu não acho muito aconselhável a gente entrar nesse detalhe, né? Primeiro porque tem ali o impressionismo, porque a gente não tem uma bagagem de conhecimento para estar compreendendo. Mas os espíritos que abrigam o interiorzinho lá da Terra, eles não são muito
positivos não, tá? Não vamos dizer ruins porque estamos todos num processo evolutivo, mas no momento eles não vibram numa faixa etária muito positiva. Mas no futuro a gente vai estudar sobre isso, tá bom? 538. Os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espírita? São seres à parte ou espíritos que estiveram encarnados como nós? E os espíritos respondem que o serão ou que foram. Que o serão ou que foram. Na verdade, essa resposta ficou um pouco vazia, né? Mas são, gente, todos os espíritos que trabalham em prol do processo evolutivo do planeta, eles passaram pelo que nós estamos passando, tá? Eu nem posso falar isso porque é um conhecimento que a gente não tem, mas talvez só Deus, para não ter passado por um processo de evolução contínuo e infinito como nós estamos passando. Nossa, Tina, até Jesus. Só que ele começou aí uns milhares de anos atrás, né? A gente não. Aí ele já ascensionou, já é um espírito crístico, mas todos os espíritos passaram pelo processo evolutivo que nós estamos passando. Igual nós estudamos na semana passada, né? Todos nós somos agentes de Deus. O que quer dizer um agente de Deus? Todos nós trabalhamos pela causa divina, até mesmo o umbral. O umbral, ele acha que ele prejudica o trabalho de Deus, mas não, ele ajuda. Como que ele ajuda? Convivendo com os seus semelhantes. Como é que você vai aprender o que você realmente é se você não sentir na pele? E como que você vai sentir na pele o que você é? Convivendo com quem é igual a você. Então é por isso que Deus permite a existência ali do mal que não é mal, né? Na mesma questão, esses espíritos pertencem a ordens superiores ou inferiores da hierarquia espírita? E os espíritos responderam: isso depende de seu papel mais ou menos material ou inteligente. Alguns comandam, outros executam. Os que executam as coisas materiais são sempre de uma ordem inferior, entre os espíritos como entre os homens. Então existe sim aquela hierarquia. Quem estudou mais, quem sabe mais, quem evoluiu mais, vai fazer um serviço que cabe à sua bagagem de conhecimento. Quem ainda não evoluiu, quem não chegou ainda num ponto de ascensão, vai trabalhar aonde cabe a sua bagagem de conhecimento. Mas todos trabalham em prol do processo contínuo e incessante de evolução aqui nesse planeta de provas e expiações, que nada mais é que um planeta escola, né? E se a gente fosse seguir o que realmente a gente aprende na escola, cada um ajudaria o outro, né? Os mais velhos geralmente não vai ali dar um suportezinho para os mais novos. Os mais novos não ficam sempre ali admirando, né? Os meninos que já são mais velhos, já entraram na adolescência, a gente é da mesma forma. Pergunta de número 539. Na produção de certos fenômenos, as tempestades, por exemplo, é um espírito que age ou se reúne em massa? Em massas inumeráveis. E essas massas inumeráveis também somos nós, tá? Tudo que a gente vivencia aqui no nosso planeta é muitas das vezes criado mentalmente por nós, pela nossa classe, pelos os nossos desesperos, os nossos medos, né? Então a mente é que produz a atmosfera que nos cerca. Nós somos exatamente o que pensamos. E quando esses pensamentos são coletivos, em massa, eles criam força. Nossa, Tina, então a gente está passando tudo isso, essas catástrofes, isso por causa das coisas que a gente pensa? É. Exatamente por causa da faixa vibratória que nós conservamos constantemente, o tempo todo, uns com os outros. Vamos lá para a última? 540. Os espíritos que exercem uma ação sobre o fenômeno da natureza agem com conhecimento de causa, em virtude de seu livre-arbítrio ou por um impulso instintivo ou irrefletido? E os espíritos respondem: alguns sim, outros não. Eu faço uma comparação. Imagina essas miríades de animais que pouco a pouco fazem surgir do mar as ilhas e os arquipélagos. Crês que nisso não há um fim providencial e que uma certa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Esses não são mais que animais da última ordem que cumprem essas coisas para proverem suas necessidades e sem desconfiarem que são os instrumentos de Deus. Muito bem,
Da mesma forma, os espíritos, os mais atrasados, são úteis ao conjunto, enquanto ensaiam para a vida e antes de terem a plena consciência dos seus atos e seu livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos dos quais são agentes inconscientes. Eles executam primeiro, mais tarde, quando sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. E assim que tudo serve, tudo se coordena na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia da qual vossos espíritos limitados não pode ainda entender o conjunto. Então, o que ele quer dizer? Que esse processo de evolução que começa lá no átomo, quando a gente é uma pedrinha, né? O espírito ele nasce ali na primeira dimensão, como um mineralzinho, né? E depois ele vira um vegetal lá na segunda dimensão. Aí vai para a terceira dimensão, que já começa ali no ciclo animal, né? Que somos nós aqui, seres humanos, que já começa a ter uma consciênciazinha. E aí depois ele vai subindo, né? Então, ele está dizendo que todos, absolutamente todos os espíritos em processo, em vivência, passaram por isso, né? Eles começaram lá da primeira dimensão até chegar no estado de angelitude, né? Mas Deus, gente, Deus é só Deus, tá? Deus é o Criador, Deus é o todo. Então, nós estamos passando por esse processo evolutivo, todos, mas nós não, apesar de sermos deuses, carregarmos uma fagulha dele, uma partícula divina dentro de nós, o ser Deus, a gente ainda não tem consciência nem do que seja, então a gente acredita que não seremos. Seremos sempre seres em evolução, até porque, gente, o processo é tão imenso, é tão extenso, é tão gigante, que nós não conseguimos imaginar. Igual ele falou que na matéria não tem como a gente ter consciência. Então a gente acaba que resume no infinito. A gente vai infinitamente. Por quê? Porque somos perecíveis. A gente vai permanecer aqui nesse planeta escola no máximo aí uns 110 anos para quem tiver uma saúde extraordinária. Então não tem como a gente fazer essa medição. Vamos parar para pensar. E por que não tem como fazer essa medição? Jesus também começou do átomo, né? Da pequena partícula, igual ele falou. Olha onde Jesus está. Nosso diretor planetário. Nosso mestre maior nessa bolota azul. Você acha que dá para medir quanto tempo ele demorou para passar por tudo que ele passou para chegar a ser esse espírito crístico? Não tem jeito, né? Ô, meu amor, obrigada. Fantástico somos nós nesse processo de evolução. Ô, gente, manda um beijo. Um beijo pra ele, estamos precisando lá visitar, né? Renato, vou lá aplicar um reiki nele essa semana, se Deus abençoar. Tô querendo ir lá ajustar as energias desse rapaz. Seja bem-vindo, tá? Seja sempre bem-vindo, sempre que você quiser. E se tiver dúvida, sentir necessidade no privado também é só chamar. Beleza? Abraço grande. Vamos então para o nosso tapa na cara semanal? Hoje eu não vou pegar o livro de Chico, que eu puxo o saco do Chico, né? Já tem 3 semanas que eu pego o livrinho dele. Faço reiki. Tô começando uma nova caminhada. Beijo enorme se quiser, tá? Vamos marcar uma sessãozinha. Quando eu comecei a estudar reiki, eu ouvi o pessoal falar muito assim, nossa, reiki muda a vida da gente, né? Eu sou uma antes e depois do reiki. Aí eu ficava assim, nossa, será? Gente, será? Muda muito, muda demais. Porque quando a gente começa a entender o funcionamento energético do nosso corpo, quando a gente começa a sentir uma coisa que está incomodando, que está atrapalhando, a gente já começa a ter noção do que possa ser. E aí a gente se melhora, né? Na certeza de que somos o que pensamos, somos todos energia, né? Então, dentro do que somos, podemos transmutar com o nosso pensamento, que ele é co-criador, nosso bem-estar. E a gente também pode estar fazendo isso para quem? Para os nossos irmãos, para o nosso próximo. Então é uma troca de energia maravilhosa. A gente vai realmente se transformando.
Tô aqui de braços abertos para te receber. Seja bem-vindo, tá? Vamos lá? No alto. Sugestões oportunas de C. Torres Pastorino. Leitura de número 17, no alto. Solta o espírito para que ele voe pelos espaços em busca de luz que ilumina o mundo. No alto, a luz. No alto, a paz. No alto, a música das esferas sublimes que balsamizam as dores e confortam os corações. Solta a tua alma e liberta a tua mente das peias da matéria pútrida que entenebrece os anseios do coração. Eleva tua mente às regiões da beleza infinita diante da qual a matéria são trevas densas e opacas a cortar a visão. Solta teu coração das criaturas materiais para que, liberto da ilusão das formas transitórias, possas afinar-te com a beleza excelsa e sem forma do espírito lúcido que de si irradia luz, perfume e amor. Liberta as asas que te estão presas à lama do chão de terra pegajosa, para que teu espírito se livre altaneiro, onde o eu puro e a luz sublime são as vestes imaculadas dos espíritos superiores. Volta à tua vibração de amor espiritual para que tua sintonização receba os eflúvios que atravessam teu ser, enobrecendo e erguendo os cimos da montanha solitária do amor crucificado, que se traduz em dor e renúncia. Solta, liberta, voa. Em tudo o que o universo produz de belo e grandioso será alimento para teu coração, inspiração para a tua mente, luz para os teus olhos, música para os teus ouvidos e refrigério em tua solidão. E que assim seja. Gente, que mensagem maravilhosa. Tá mandando a gente voar. Soltar essa matéria velha podre que a gente fica querendo guardar para sempre e ficar falando é meu, é meu, é meu, sendo que quando a gente for para a nossa vida real, para o que realmente importa, a única coisa que a gente vai levar é o quê? Nosso coração, nosso sentimento, a nossa consciência, né? E eu vi uma mensagem essa semana que eu achei o máximo. A história é o seguinte, é um rapaz que saiu do continente africano, eu não sei qual país, e foi estudar nos Estados Unidos numa faculdade, porque o cara ralou muito. Então ele ganhou uma bolsa, mas ele ainda assim tinha que arcar com uma parte dos custos da faculdade. E ele, como ele já estava num período de estudo muito intenso, muito cansado, sem ter uma remuneração, ele já estava devendo $4.000 para a faculdade. E se ele não pagasse nesse mês, que já não era o primeiro que ele estava deixando de pagar, ele ia o quê? Perder a bolsa. Ele não ia conseguir formar. E aí os colegas da faculdade, que todos fingiam não saber que ele vivia essa realidade, fizeram ali uma maracutaia para tentar ajudar ele, né? E aí um dos colegas fingiu que não tinha dinheiro, foi lá e perguntou, falou, cara, eu tô morrendo de fome, você não tem nada aí para eu comer, não? Aí ele, todo assim, sem graça, tadinho, ele falou, você tá com fome? Tem uma venda aqui perto, uma lanchonete. E aí ele, não, eu não tenho dinheiro. Aí você vê a expressão facial dele, tipo, nossa, eu também não, cara, e agora? Aí o amigo dele vira e fala, você não tem um dinheiro para me emprestar? E ele humildemente, com um sorriso no rosto, abre a mochilinha dele e começa a contar as moedas que ele tem, que com certeza era o que ele teria para comer aquele dia. E aí ele junta tudo que ele tem, e você vê que são só moedas, e entrega pro cara. Aí o amigo dele vira e fala assim, mas você só tem isso? Ele, não, mas dá pra você comprar alguma coisa assim, em tal lugar. Aí o amigo dele vira e fala assim, mas você vai comer o quê? Aí ele, não se preocupa comigo não, vai dar tudo certo. A minha vida, ninguém comanda, ela só anda. E aí o amigo dele falou assim, não, mas aí eu vou comer isso e você vai comer o quê? Ele, não se preocupa não, vai dar tudo certo. Vai lá, lancha. Quando for a hora de eu comer, alguma coisa acontecer, não preocupa não, minha vida não sou eu que comando não. E aí o amigo dele ficou surpreso, porque era isso que eles queriam saber, como que era o coração desse rapaz.
E eles tiraram o envelope de dentro da mochila, devolveu a moedinha dele, as moedinhas, e entregou os $4.000 que ele precisava para pagar a universidade. Então é assim que a gente tem que estar vendo o mundo. E a mensagem que ele deixou foi: se você tem o suficiente para você hoje, não guarda, divide com quem não tem, com quem precisa hoje. Se você tem sobrando hoje, divide com quem precisa hoje. Amanhã pode ser o outro que tenha sobrando e você é que vai estar no hoje que você realmente vai precisar. A gente não precisa de sobressalência, de juntar tudo, de guardar, de ter milhões, muito menos de esbanjar. Como será a alma na solidão da sua intimidade de uma pessoa que sente necessidade constante de esbanjar que tem muito? Deve ser uma dor infinita, uma solidão incessante, é um vazio que nada supre. Então para pensar. Muitas pessoas passaram a vida inteira juntando matéria e agora que pode usufruir não tem ninguém para poder consumir com ela. E daqui uns dias ela tá indo embora. E aí, você vai levar a sua matéria? Nem se enfiar dentro do seu caixão, né? Vamos lá? Elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a Ele a oportunidade de estudar e aprender a real importância da nossa passagem aqui neste planeta. Agradecer a Ele a importância de compreender a dor e as dificuldades. Se ainda dói, se está difícil, é porque eu estou errando em algum ponto. A calma, o equilíbrio e a sensatez serão as melhores companhias para este momento. Que possamos ter sempre a palavra do nosso Mestre Maior como guia, como um manual de vida. Não só para nós, mas para todos aqueles que compartilham deste planeta conosco. Que possamos entender que somos uma corrente, que somos um grupo, uma falange, uma egrégora de espíritos dispostos a evoluir constantemente. Basta-nos a humildade, o amor e o respeito com o nosso próximo. Que possamos ver a necessidade do nosso irmão e enxergar as suas dores em cada passo que ele der, em cada suspiro e em cada abraço que compartilharmos. Pois é ajudando o próximo que vamos entender as nossas dores. É dando suporte para um irmão mais fraco que vamos perceber o tamanho da nossa força. E é auxiliando aqueles que ainda não encontraram o caminho, é que vamos perceber que já estamos caminhando com Cristo. Graças te damos todos os dias, Mestre, e que possamos, pelo menos em miasma de segundo do nosso dia, agir, se comportar e pensar como vós. Graças te damos mais uma vez e esteja conosco e com o nosso planeta neste momento de transição, hoje e sempre. E que assim seja. Que assim seja. Vamos lá? Sobre o signo de Aquário, gente, estava aqui lendo esse livro antes de entrar, que ele tá no final, né? E aí o nosso culto, já tem bem uns 2 anos aí para trás, mas o nosso culto estendeu 15 minutos por causa do estudo desse livro. E aí, como ele tá acabando, a gente vai voltar aos 30 minutos, né, como era antigamente, ou nós podemos incluir aí um novo livro. Tem um livro que eu tô querendo ler, recebi de forma intuitiva, mas eu vou dar uma analisada ainda com o meu mentor, porque eu não faço nada sem orientação dele, e porque eu, né, não sei eles, quem sou eu, mas eu acho ele um pouco pesado. Aí, finalizando essa análise aí com os meus amigos, a gente vê qual livro a gente continua e se continua, tá bom? Bom, o culto a gente vai continuar assim, tá? Eu tô falando esse momento de estudo após o culto, tá bom? Nós estamos no capítulo 14, nas estações orbitais. E nós começamos a perceber, né, e a introduzir
Na verdade, a gente já fez isso antes, mas a gente começou a trabalhar de forma mais firme sobre a ufologia nesse nosso estudo. Porque, gente, não tem nem o que discutir, né? Não tem como Deus ter criado só o planeta Terra, um planeta habitado, e o universo que é infinito, não existe nada, só gás. Ah, não é porque nós somos especiais. Não, nós não somos especiais, muito pelo contrário. Nós ainda vivemos em uma atmosfera muito densa, né, em uma frequência muito pesada, e poucas espécies ainda vivem nessa frequência, nessa dimensão de matéria. Então a gente não consegue ter acesso às outras civilizações dos planetas. Por quê? Porque eles já estão na 4ª dimensão ou nas outras, na 7ª dimensão. Então nós que somos matéria, sempre vamos chegar no planeta e falar, não tem nada aqui. Aí eles vão estar olhando para nós e falar, ih, olha lá, vê aqui, ó, dá trabalho. Né? Então, todos os planetas são habitados, absolutamente todos, tá bom? E é isso que a gente já está incluindo no nosso estudo. Ah, mas eu não vejo ninguém, o ser humano foi lá em Marte e a NASA foi na Lua e não sei o que, não sei o que. Pois é, quando a gente começar a entender o processo dimensional, que é algo tão real quanto a nossa alma, né? A nossa vida, o ar que respiro, a água e o café que bebo. Quando estudarmos questões dimensionais, vocês vão entender o motivo pelo qual às vezes a gente vê, às vezes a gente não vê os nossos amigos interplanetários, beleza? Continuando. Em relação aos abduzidos, logo se vê que nenhum encarnado poderia ser resgatado para uma nave e lá sofrer cirurgias e retirada de órgãos devido a estarmos em dimensões diferentes. O que ocorre é o sequestro dessas pessoas por parte de traficantes de órgão que nosso próprio mundo, que extraem os órgãos do nosso próprio mundo, que extraem os órgãos desejados e entorpecem a vítima com medicamentos alucinógenos para efetuar a cirurgia em local inadequado. Alguns médicos que praticam essas atrocidades visam o lucro fácil, vestem-se com roupas que lembram os filmes da crença alienígena, promovendo ainda mais a ideia do sequestro e do crime por parte dos extraterrestres. Há também o caso de psicóticos que veem o que não existe. A única forma de abduzir, ou melhor, convidar encarnados para visitar nossas estações de trabalho é como agora ocorre convosco, através do desdobramento do espírito em viagem astral consciente ou inconsciente. Então existe sim, tá? A abdução ou a visita lá na nave, espaçonave. Só que nós não vamos com o nosso corpo físico. Ele acontece de forma desdobrada. Nosso corpo físico fica e o nosso espírito vai. Ah, Etienne, mas eu vi que fulano foi e voltou todo marcado, voltou todo não sei o quê. Volta mesmo, tá? Dependendo da intensidade do que ocorrer lá em espírito, o seu corpo se marca sim, eu também já vi. Mas o corpo físico, ele é muito denso, ele é muito pesado. E outra, a espiritualidade, quando ela vai fazer um trabalho, ela não vai interferir no seu corpo, porque ela tem consciência de que o que ela faz no seu perispírito, no seu espírito, automaticamente seu corpo já responde. Então, é um processo evolutivo de uma ciência muito mais evoluída que a nossa. Beleza? Ah, então existe abdução? Existe, só que não com o nosso corpo físico. Isso tudo acontece em desdobramento. O meu corpo fica e o meu espírito vai. Ah, mas eu lembro de tudo, eu senti dor, eu falei, vai, sente mesmo. Tá? Nós somos nossa consciência, nós não somos nosso corpo. Tanto é que quando a gente desencarna, o corpo fica. E a gente continua, né? Então vamos lá. E por que os espíritos extraterrestres projetam suas imagens na dimensão material a pessoas materialistas e alienígenas de verdade maior? Não seria melhor apresentarem-se sempre para os espiritualizados, inconscientes e conscientes da vida universal? O amigo de uma galáxia distante disse, com os olhos brilhantes pausados nos meus: se assim fizéssemos, aqueles que não creem na vida espiritual jamais aceitariam a possibilidade da existência de vida extraterrestre. Não concorda comigo? A vida em vosso planeta ainda está engatinhando na descoberta sobre o mundo invisível. Temos que ter paciência,
Concordei com Chaim e prosseguimos até chegar uma ampla sala com diversos equipamentos que estão séculos à frente dos nossos computadores mais modernos. Aquele local possuía uma grande janela de cristal transparente que nos permitia uma fantástica visão panorâmica da Terra. Eu observei, então, o planeta azul através de avançados aparelhos alienígenas de auscultação de nosso mundo. Por meio destes equipamentos, viam-se vibrações no campo astral do planeta, imperceptível aos olhos comuns. Chaim então me disse: aqui é possível averiguar o tamanho dos danos já causados na aura astral do vosso planeta. A carga energética está quase sempre à beira do limite, sendo necessárias operações de descargas do planeta para que ele não estoure, a partir de seu núcleo que concentra todas as energias. E aí, como que essas energias elas são desfeitas para o nosso planeta não explodir? As catástrofes que a gente está vivendo. As tempestades que nunca tinha acontecido antes. Fala, nossa, choveu tanto lá no Rio Grande do Sul, nunca aconteceu isso. As secas, que ninguém sabe explicar. Ah, é o El Ninho, ah, é a Laninha, ah, é o El e a Laninha tudo junto. Não, gente, isso tudo é explicado de forma energética. Nosso planeta está no limite. Ele grita, ele chora, ele pede socorro. Quem tem uma mediunidade ostensiva sente, chora junto. Às vezes a gente tá assim do nada e quer chorar. Aí passa um dia, pá, terremoto não sei na onde. Outro dia, pá, tempestade não sei na onde. Por quê? Porque o planeta tá pedindo socorro. Os espíritos encarnados desse processo em vosso planeta associam-se aos técnicos siderais de outros mundos, especialistas neste mister, e promovem a delicada operação de drenagem da carga tóxica oriunda dos pensamentos e atos desequilibrados dos habitantes da Terra. Então, quem que gera essa atmosfera densa e que está machucando e matando o nosso planeta? Nós. Só nós mesmo. Através dos centros de força do planeta, são extraídas as energias negativas concentradas no campo astral do vosso orbe. Eu olhei para Chaim e perguntei curioso, onde ficam os chakras do nosso planeta? E o nosso planeta tem chakras, tá? E os egípcios sabiam disso, viu? E algumas das pirâmides, para não dizer todas, porque o todo é muita coisa, foram construídas exatamente em cima dos chakras do nosso planeta. Será que eles sabiam de alguma coisa? Aquele grupo de pessoas tão primitivos, né? Que tinha uma bagagem de conhecimento muito maior que a nossa. A gente só não tem humildade para reconhecer, né? Hermes poderia responder a esta pergunta com mais propriedade. Mas posso adiantar-te que existe apenas um em teu país, no Brasil, e localiza-se no Planalto Central. Ele fica ali na região da Chapada dos Veadeiros, entre Brasília e Chapada dos Veadeiros. Na região da cidade que é capital do teu povo, Brasília. E o mais importante, chakra, encontra-se no Egito, onde os antigos egípcios, com conhecimento de causa, construíram as suas pirâmides. O homem moderno desconhece os poderes e a finalidade destes grandiosos instrumentos de assimilação energética. Olhei para Chaim maravilhado e disse: esse intercâmbio entre a espiritualidade da Terra e outros mundos será muito proveitoso para o nosso planeta no futuro. Não poderemos resgatar conhecimentos que a ignorância de nossos povos perdeu no passar dos séculos. Até hoje, eu lamento a destruição da fantástica Biblioteca de Alexandria pelos bárbaros. Se nós pensássemos mais em cultivar o amor e a sabedoria, ao invés de promover estúpidas guerras fratricidas, hoje não seríamos um mundo tão atrasado. E a gente encerra aqui a nossa leitura de hoje, beleza? Então, gente, nosso planeta é um organismo vivo, ele possui chakras, que são pontos de recebimento e de emanação de energia.
No Brasil, nós temos um dos principais, na verdade são vários, mas dentro dos principais no Brasil nós só temos um, que se localiza ali na região da Chapada dos Veadeiros e Brasília, fica ali, né, porque o chakra do planeta ele não vai ser pequenininho igual o nosso, né, gente? Ele vai abranger aí uma grande extensão de terra. Então, é ali naquela região. Brasília não foi construída ali por acaso, tá? Não existe acaso. Foi construído de fato em cima do chakra do nosso país. E o povo sabe disso, só que não sabe disso é a massa, tá bom? E é por isso que a Chapada dos Veadeiros tem essa bagagem energética tão forte, tão poderosa. E sente mesmo. Quem já foi lá, eu pelo menos, quando eu tô lá, a impressão que eu tenho aqui, até o tempo lá é diferente. A gente tá ali em São Jorge, a gente tá ali mesmo nas cachoeiras, o mundo inteiro tá passando, assim, correndo na sua frente, você tá parado, olhando, assim, tentando entender. Igual aquele filme do Flash. Então é por isso, porque ele é um ponto de energia do nosso planeta, é um chakra. Então a gente sente mesmo, beleza? E a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês estejam compreendendo o nosso estudo que já está chegando no final e que a gente possa abraçar com mais carinho a nossa família universal, que de uma certa forma já tem aí permissão para estar entrando em contato conosco. E muitos médiums, muitos já estão em contato, sim, com essa família universal que já está começando a abraçar nosso processo de evolução, que chegará no fim ali em meados de 2075, se Deus quiser e quem sobreviver. Um beijo, gente. Até semana que vem. E fica com Deus. Mais uma vez, gratidão, gratidão, gratidão. Seja sempre bem-vindo. Um beijo. Tchau, tchau.